Salve, salve, meus amigos! Tudo bem? Passando aqui para atualizar as últimas do Timão, falando sobre o áudio do VAR divulgado poucas horas depois do final da partida entre Goiás e Corinthians, jogo que terminou 0-0, né, e a grande polêmica da partida, o gol, né, na verdade o gol anulado de forma equivocada, de forma errada, né, do Yuri Alberto, já nos acréscimos ali da partida, no finalzinho da partida, lance que culminou com o resultado de 0-0. O Corinthians não fez uma grande partida, mas teve um gol legítimo e que foi anulado em campo e confirmado pelo VAR. Poucas horas depois da partida, os canais ESPN divulgaram um áudio do VAR, né? Eles divulgaram o áudio, exatamente o papo que teve ali dentro da cabine do VAR, o VAR que era comandado pelo árbitro FIFA, Igor Júnior Benevenuto. Tá? Quando o lance começa a ser revisto, uma das pessoas ali, um dos árbitros de vídeo, fala 100% legal. É a primeira palavra que se fala. 100% legal. O que deixa a impressão, realmente, dá a primeira impressão de que o gol era legal, e na minha opinião, e acho que na opinião de todos, era sim 100% legal. O jogador do Goiás, ele está dando condições ao Yuri Alberto. Não é nem mesma linha, nem a mesma linha. O trecho do áudio do VAR, e aí eu repito a vocês, não sei exatamente de quem é a voz, se é do Igor Benevenuto ou dos seus assistentes de VAR ali, diz o seguinte: gol legal, 100% legal, tá? Antes de traçar a linha. E aí, depois, essa linha é traçada e por um ângulo, né, que o próprio comentarista de arbitragem, né, do Grupo Globo, e que estava na transmissão do Premier, o Paulo César Oliveira, ele fala, estranho o ângulo que pegaram para traçar essa linha. Tinha ângulos melhores para traçar essa linha. Né? E logo depois uma voz afirma: posição de impedimento confirma a decisão de campo em impedimento. Né? Depois que aquela linha azul e a vermelha lá são traçadas. O fato é que o lance é muito claro. Né? O gol é legal e, pelo ângulo da imagem que foi mostrado, a gente percebe ali realmente com clareza que o jogador do Goiás dá condições ao Yuri Alberto. Acabou o jogo, e ontem até na live aqui, eu estava conversando com vocês, e falei, o Corinthians precisa tomar uma posição, o Corinthians precisa se manifestar em relação a isso. O Corinthians teve um lance em que foi prejudicado na partida contra o Flamengo, né, pela Libertadores. O Corinthians acabou eliminado num pênalti que não foi marcado, né, uma bola que bate claramente no braço do Léo Pereira e foi considerado barriga. Ontem, mais uma vez, um lance extremamente claro e que a arbitragem, repito, no áudio divulgado pela CBF aos canais ESPN, né, que colocaram esse áudio logo pouquinhas horas após a partida, a arbitragem do VAR confirma gol legal, 100% legal. E um ângulo totalmente estranho ali da imagem, eles dizem que realmente era uma condição de impedimento. E o Duílio, presidente Duílio Monteiro Alves, se manifestou logo em seguida da partida, né, nas suas redes sociais, mostrando a indignação do Corinthians pela anulação do gol. O Duílio fala na sua postagem o seguinte: como é que pode? Como é que se explica o que só o VAR consegue ver? A incompetência do senhor Seneme é uma vergonha. Né? Wilson Luiz Seneme, presidente da comissão de arbitragem. Tá?
Estão acabando com a credibilidade do campeonato. É inadmissível. E reforça, o Corinthians exigirá que algo de concreto seja feito. O que seria algo de concreto? Realmente não sei. Não sei. O jogo não poderá ser anulado, o gol não poderá ser validado, né? A decisão de campo ali ela é suprema, o jogo terminou 0-0. Que tipo de que tipo de exigência concreta o Corinthians espera que seja tomada e vai cobrar isso? Realmente eu não sei, e é uma pergunta que deve ser feita, sim, ao Duílio e a diretoria corintiana. Então, é muito claro, na minha opinião, isso com relação à anulação desse gol. Tá? O Corinthians ganhou, né, ganhou uma folga de última hora, essa folga nem estava programada, né, para esse domingo, né? E o Corinthians acabou dando folga aí aos seus jogadores, então se reapresenta na segunda-feira, tá? O Vitor Pereira também, logo após o jogo, se manifestou sobre isso, falou realmente de quanto o Corinthians foi prejudicado, né, minha gente, com relação a um gol que, na opinião de todos, à exceção do VAR, é, foi ilegal, né? Então é impressionante como o Corinthians tem essa sequência aí de partidas sendo prejudicado pela arbitragem. Talvez o maior destaque do jogo de ontem, Robert Renan, que fez uma outra grande partida, e o Robert Renan, garoto, 18 anos de idade, segue se firmando cada vez mais aí como titular do Corinthians, e eu não tenho dúvidas que para o ano que vem o Robert Renan possa realmente ter uma chance aí na temporada de ser titular absoluto do Corinthians. O menino joga com muita tranquilidade, né, tem uma boa saída de bola, tem um controle emocional muito grande, e tem mostrado aí realmente um talento absurdo. Espero que o Corinthians possa segurar o Robert Renan para que o seu torcedor possa, né, para que nós torcedores possamos acompanhar aí um pouco do futebol do Robert Renan, pelo menos por uma temporada antes que ele seja vendido. E eu não tenho dúvidas que o Robert Renan está sendo aí sondado por clubes europeus. Tá? O Corinthians teve a oportunidade de voltar ao G4, se mantém na quinta posição, com o mesmo número de pontos do Fluminense, 58 pontos para cada um, e agora com o mesmo número de jogos. O Corinthians teve a chance contra o Fluminense, quando tinha um jogo a menos, perdeu por 2-0, e teve a chance ontem contra o Goiás, e acabou também desperdiçando, né, a chance de voltar ao G4. O Vitor Pereira até fala, né, que hoje no caso ontem, poderíamos ter saído dentro do G4, mas não foi possível pelas razões que vocês viram, né? Ele fala vocês viram, e aí ele está falando jornalistas e torcedores, e aí todos têm a oportunidade de avaliar. O Corinthians tem um próximo compromisso na quarta-feira, contra o Flamengo no Maracanã, jogo às 9h45 da noite. Né, o Corinthians volta a campo pelo Campeonato Brasileiro. Só continuando, mais uma impressão, né, sobre o lance do VAR. O Roberto de Andrade, né, detonou a arbitragem, além do Duílio, o Roberto de Andrade detonou a arbitragem e fez até fortes ali declarações bem pesadas contra o Wilson Luiz Seneme, que é o presidente da comissão de arbitragem, né? E ele fala, vou abrir aspas aqui para a fala do Roberto de Andrade: mais uma vez a gente recorre aqui na sala de imprensa para falar o que para todo mundo essa vergonha, né, que está a arbitragem no futebol brasileiro. Não vamos aqui culpar só os árbitros, porque em algumas vezes os árbitros erram, mas agora o excesso de erro está no VAR. Né? Esse lance hoje, nosso, eles levaram menos de 2 minutos para decidir, foi 1 minuto e 40, tá, gente? Eles levaram menos de 2 minutos para decidir um grande erro. Né? Na imagem, mostrou-se a linha traçada vermelha e não tinha a linha azul.
né? E o Roberto fala aqui, e aqui eu estou abrindo aspas para o Roberto de Andrade: eu não entendo como eles conseguem, com uma tecnologia, conseguir errar. Né? Me faz pensar um monte de coisa. Eu vou fazer um apelo aqui para o CNM. Por favor, CNM, abandone a comissão de arbitragem. Você não tem competência para estar aí. É o pior campeonato que já tivemos no Brasil na área de arbitragem no seu comando. Muita incompetência, escala de árbitros erradas, coloca árbitro que não tem que pôr, é árbitro FIFA no lugar errado, é árbitro não FIFA em um jogo mais difícil. Enfim, falta competência ao senhor, né? Diz aqui o Roberto de Andrade, que completa: é uma vergonha da arbitragem no seu comando. Peça demissão, sai daí, deixa alguém com competência para ficar no seu lugar. Então, o Corinthians se manifestou através do Duílio, através do Roberto de Andrade, e eu acho que o Corinthians está certo. Agora, resta saber qual será essa atitude. Só a saída do CNM, só a demissão do CNM resolve o problema? Eu acho que é um assunto para ser avaliado, para ser pensado. Que tipo de postura os clubes brasileiros, tá, gente? Não é só o Corinthians. Os clubes brasileiros devem se unir e se posicionar contra esse tipo de erro. Ontem foi o Corinthians, amanhã pode ser outro time. E às vezes o trabalho inteiro de uma temporada é jogada fora por um erro grotesco, como nós tivemos ontem na partida entre Goiás e Corinthians. Eu vou pedir para vocês aqui que gostaram do conteúdo, por favor, deixem o like. Quem for novo, se inscreva aqui no canal e ajude o 12 em Campo a crescer cada vez mais. Valeu, meus amigos, muito obrigado pela companhia de vocês. Repito, deixa o like, faz o 12 em Campo ficar grandão. Valeu, tamo junto. Abraço. Tchau, tchau.